TV Câmara, Campinas. Olá, boa noite para você que nos acompanha ao vivo na transmissão da 38ª reunião ordinária nesta segunda-feira, 19 de junho. Vamos acompanhar a pauta de hoje, que tem 7 projetos para serem discutidos e votados pelos vereadores. A votação começa com a primeira discussão do projeto de lei com emendas de autoria do prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018. Em segunda discussão, será analisado o projeto também de autoria do prefeito, que revoga a Lei 11.659 de 2003, que desincorpora a área de propriedade municipal da classe de bens públicos de uso comum do povo e a transfere para a classe de bens dominicais para o reassentamento de famílias residentes em áreas de risco do Jardim Satélite Íris. Segunda discussão e votação do projeto de autoria do prefeito, que altera a Lei 15.140 de 2016, que instituiu o Fundo Municipal de Incentivo à Segurança Pública e dá outras providências. O item 4 também é de autoria do prefeito e será discutido pela segunda vez. É o projeto que altera o artigo 9º da Lei Municipal 5.173 de 1981, que dispõe sobre o exercício do comércio em instalações removíveis e dá outras providências. Turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que institui no âmbito do município de Campinas o Dia Municipal do Obreiro Universal. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Professor Alberto, que concede o título de cidadão emérito ao pastor João Morelli Neto. E, por fim, será analisado o projeto de lei do vereador Marcos Bernardelli, que altera o artigo 1º e o parágrafo único da Lei 9.378, de 2 de setembro de 1997. Esta é a pauta da reunião ordinária de hoje, que você também pode conferir no site campinas.sp.leg.br. Dentro de instantes, o presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, realiza a abertura oficial desta sessão de número 38 e a gente volta no intervalo regimental para conversar com os vereadores sobre os projetos da pauta, inclusive a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que hoje caminha para a primeira discussão e votação. Boa noite a todos. Convido o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, para que faça a chamada de verificação de quórum para a abertura da 38ª reunião ordinária. Pois não, senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, Ailton da farmácia presente, Flores presente, Aurélio Cláudio, ausente Campos Filho, ausente Carlão do PT, ausente Carmo Luiz, ausente Edson Ribeiro, ausente Fernando Mendes, presente Felipe Marquese, presente Gilberto Vermelho, presente Gustavo Peta, ausente Jorge da farmácia, presente Schneider, ausente J. Silva, presente Luiz Cirilo, ausente Luiz Cossini, presente Marcelo Silva, presente Marcos Bernardelli, presente Mariana Conte, presente Nelson Osseri, presente Pastor Elias Azevedo, presente Paulo Galtério, ausente Paulo Haddad, presente vereador Gustavo Peta, também está presente Pedro Tourinho, presente Permínio Monteiro, presente professor Alberto, presente Rafa Zimbaldi, presente Rodrigo da Farmadig, presente Rubens Gás, presente Tenente Santini, presente Tico Costa, presente Vinícius Gratti, presente Zé Carlos, ausente.
Senhor presidente, 24 vereadores presentes. Com 24 vereadores presentes, a quórum, está aberta a 38ª reunião ordinária. Pequeno expediente tem leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, 21 correspondências recebidas, 43 indicações encaminhadas ao Executivo, 10 requerimentos, 2 projetos e 1 veto. E tem 2 leituras de informações. Senhor presidente, não há. Obrigado, vereador Pastor Elias. Vereador professor Alberto, pela ordem. Senhor presidente, eu solicito 1 minuto de silêncio em memória do militar da Reforma, Edson Araújo, que veio a óbito na última quinta-feira, foi sepultado na sexta-feira no cemitério dos Amarais, e deixa a esposa, a senhora Sara Pompeu, e 2 filhas, a Ana e a Daniela. E eu solicito 1 minuto de silêncio por esse cidadão de bem que veio a falecer na última quinta-feira. Pois não, vereador. Fica deferido, consignado 1 minuto de silêncio. Item 3, comunicado dos senhores vereadores. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, se existe vereadores inscritos. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, existe apenas uma vereadora inscrita, que é a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte, tem a tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, colegas, público aqui presente, público que nos assiste na TV Câmara, eu subo à tribuna para falar das emendas, na verdade são 7 emendas, que protocolei para a lei orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Campinas do ano que vem, o PL 128 de 2017. Na verdade, o primeiro conteúdo das emendas, eu acredito que é uma pena que já não esteja prevista e já não tenha sido encaminhado pelo governo municipal, porque é um conteúdo que, na minha opinião, é um pressuposto, diante dos casos gravíssimos de feminicídios e da violência que colocada no município de Campinas. Eu estou apresentando emendas que debatem que o combate à violência, as desigualdades de gênero, a violência racial e a violência homofóbica seja prioridade no município de Campinas. Estou apresentando também que a Lei Maria da Penha conte que a implementação e efetivação da Lei Maria da Penha seja prioridade no município de Campinas. Isso é um pressuposto que eu acredito que já deveria estar contemplado na proposta da Prefeitura, visto que Campinas foi objeto de debate nacional, ficou famosa por uma tragédia no começo do ano, que não foi a única, que contou com várias, que depois teve um feminicídio por mês, em março, em abril. Então, eu acredito que é importante que isso esteja previsto. E eu peço a atenção dos colegas, aqui do debate, porque eu acho que isso é um passo fundamental que essa Câmara deve fazer. Também estou apresentando para que esse mesmo debate conste na publicidade, na propaganda oficial da Prefeitura. Isso não demanda recurso. Já existe recurso previsto na propaganda oficial da Prefeitura. E eu acho que é importante que o combate à violência de gênero, à discriminação racial e à violência LGBT-fóbica conste como propaganda nas campanhas educativas
da Prefeitura. O outro conjunto de emendas que apresentei, aí é uma discussão sobre quais são as prioridades. Vivemos um momento de crise, e no momento de crise, em que tem uma elevação no custo de vida, em que tem aumento do desemprego, em que tem populações em situação de vulnerabilidade ainda mais prejudicadas, é fundamental que os serviços públicos sejam prioridade no orçamento municipal. Por isso, apresentei emendas que garantem o reajuste dos servidores, que garantem a contratação de pessoal para o serviço público, que garante a ampliação das vagas nas creches, inclusive este que está sendo um tema há tempos discutido no município. É lógico que agora aparece o argumento da crise, mas a despreocupação com o serviço público e o ajuste no serviço público, ele precede o processo da crise econômica. O UPA do centro, a UPA do centro fechou, não é porque começou o problema da desassistência e o não reparo a partir do momento da crise. É uma questão anterior à crise, que a crise intensifica porque aumenta a demanda, porque aumenta a procura das pessoas. Então, é fundamental que, neste momento, os serviços públicos sejam prioridade. E que, já que existe um problema da queda da arrecadação, que sejam revistas certas questões. Em dezembro de 2015, o prefeito municipal apresentou um projeto de lei que dá isenção para os empreendimentos imobiliários, por exemplo. Por que priorizar os empreendimentos imobiliários e não priorizar as pessoas em situação de vulnerabilidade social? Existem aí, o Ministério Público está contestando mais de 1.000 cargos comissionados, cargos que não exercem nenhuma função técnica, que são simplesmente cargos políticos. Isso já está sendo contestado há anos pelos Ministérios Públicos, já existe uma decisão do juiz, do Dr. Mauro Fukumoto, para que seja revertido esses cargos. Então, que se existe um problema na arrecadação, que se corte esse gasto, e que a creche, o posto de saúde, os serviços públicos em geral, sejam prioridade no município. Eu acho que esse é um debate fundamental. E é importante dizer também que o que está acontecendo aqui no município é reflexo da crise nacional. E a PEC 55 e todos esses ajustes que aconteceram impactam no município, impactam na nossa vida. Então, seria importante que, nesse momento, já que existe esse debate sobre os problemas da cidade, que o prefeito se pronunciasse sobre isso. Porque esse é um debate que está presente na sociedade. Não basta aceitar os fatos. Tem que se pronunciar, tem que discutir, tem que debater a política nacional que impacta na vida dos moradores de Campinas. É isso, eu peço a colaboração para que as emendas sejam apreciadas nesse momento de legalidade e que a gente possa fazer o debate do mérito na próxima sessão. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Mariana Conte. Eu consulto o vereador Felipe Marques, se existem mais vereadores inscritos. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, suspendo a reunião por 15 minutos. É hora do intervalo regimental da reunião ordinária de número 38, hoje com 7 projetos para serem discutidos e votados pelos vereadores. Mas agora a gente vai falar com o vereador Jorge da Farmácia, que é presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, sobre um projeto protocolado que está no ementário de hoje. Esse projeto obriga a Prefeitura a divulgar as vagas para deficientes e idosos no site oficial, o campinas.sp.gov.br. Vereador, por que divulgar essas vagas no site da Prefeitura? Boa noite. Muito boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara. É um projeto, acho que de extrema relevância para a nossa cidade de Campinas.
Porque o deficiente ele fica em casa e através desse projeto ele pode acessar, e ele acessando o sistema da Prefeitura Municipal através do site, ele pode saber aonde que tem as ruas, aonde que tem as vagas e principalmente nessas ruas, se ele for fazer algum trabalho próximo ali, por exemplo, vai no INSS, ele pode ver na rua Barreto Lemos aonde que tem essas vagas para as pessoas com deficiência ou idosos. Vereador, o senhor como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, esse projeto foi um pedido dessa comunidade? Esse pessoal, eu trabalho com ele já faz algum tempo e eu vejo que são coisinhas simples que nós podemos fazer para que consiga resolver o problema dessas pessoas. E como eu havia falado antes, as pessoas ficam em casa e o acesso hoje é tranquilo, um computador, um tablet, um celular, e através desses equipamentos elas podem ter acesso e ver aonde que tem essas vagas. Não precisa sair de casa, ficar procurando, andando pelo centro, andando para outra localidade, sem que tenha um local que ela já possa saber previamente aonde que ela pode estacionar. Vereador, vamos lembrar para o pessoal aí de casa, tem uma série de tramitações que esse projeto precisa passar. Ele vai para a Comissão de Constituição e Legalidade, a própria comissão que o senhor preside, e aí para as discussões, né? Sim, é um processo que demora um pouquinho. Ele vai para todas essas comissões, a minha comissão, que é a Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, a Comissão de Legalidade, depois ele passa em primeira votação, que é justamente a legalidade, depois passa para a segunda, que é o mérito, para chegar no prefeito, para que o prefeito possa sancionar essa lei, esse projeto. Obrigada, vereador. Boa noite. Eu que agradeço, muito obrigado, uma boa noite a todos. Lembrando então que nesta reunião ordinária de número 38 são 7 projetos para serem discutidos e votados. Entre esses projetos está a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é para o ano que vem, né? Para o orçamento do ano que vem. Este orçamento já está, nesse projeto, 1,56% menor do que no último ano, né? O orçamento que está em vigor em 2017. A gente volta então dentro de instantes com a segunda parte da sessão. Até já. A votação começa com a primeira discussão do projeto de lei com emendas de autoria do prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018. Em segunda discussão, será analisado o projeto também de autoria do prefeito, que revoga a Lei 11.659 de 2003, que desincorpora a área de propriedade municipal da classe de bens públicos de uso comum do povo e a transfere para a classe de bens dominicais para o reassentamento de famílias residentes em áreas de risco do Jardim Satélite Íris. Segunda discussão e votação do projeto de autoria do prefeito, que altera a Lei 15.140 de 2016, que instituiu o Fundo Municipal de Incentivo à Segurança Pública e dá outras providências. O item 4 também é de autoria do prefeito e será discutido pela segunda vez. É o projeto que altera o artigo 9º da Lei Municipal 5.173 de 1981, que dispõe sobre o exercício do comércio em instalações removíveis e dá outras providências. Turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que institui no âmbito do município de Campinas o Dia Municipal do Obreiro Universal. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Professor Alberto, que concede o título de cidadão emérito ao pastor João Morelli Neto
E, por fim, será analisado o projeto de lei do vereador Marcos Bernardelli, que altera o artigo 1º e o parágrafo único da Lei 9.378, de 2 de setembro de 1997. Lembrando que você está assistindo à 38ª reunião ordinária nesta segunda-feira, 19 de junho, com 7 projetos para discussão e votação. O primeiro item da pauta é a primeira discussão e votação do projeto de lei número 128/2017, com emendas de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018. O projeto estabelece as diretrizes orçamentárias para o ano que vem, compreendendo, por exemplo, as metas e as prioridades da administração pública municipal, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do município, bem como sua dívida e captação de recursos. A proposta possui emendas de autoria da vereadora Mariana Conte. Uma delas pede que o projeto contemple a eliminação ou redução de qualquer tipo de aumento de impostos para pessoas idosas e de baixa renda. Outra, que pede a valorização dos serviços públicos, pede a criação de novos centros de educação infantil e ainda a contratação de mais profissionais da área de educação física e novos recursos para a política pedagógica. A vereadora Mariana Conte também pede que seja incluída na LDO a garantia da efetivação da Lei Maria da Penha, além da inclusão da discussão de campanhas educativas sobre a importância do combate à violência de gênero, de orientação sexual e de discriminação racial. O executivo, autor do projeto, também apresentou uma emenda modificativa que apenas faz uma correção em um dos anexos da proposta que trata sobre as metas fiscais anuais. Esse é o primeiro projeto da pauta de hoje. Você pode conferir o projeto na íntegra no site campinas.sp.leg.br. O segundo projeto é a segunda discussão e votação do projeto de lei 76/2017, de autoria do prefeito, que desincorpora a área de propriedade municipal da classe de bens públicos de uso comum do povo e a transfere para a classe de bens dominicais para reassentamento de famílias residentes em áreas de risco do Jardim Satélite Íris. Essa lei vai ser revogada e possibilita que parte das áreas que até então estavam relacionadas para reassentamento de famílias do bairro, passe a compor o Banco de Áreas Verdes e assim promove a preservação, recuperação e conservação destes locais. Esta é a justificativa desse projeto do Executivo. O terceiro item da pauta é a segunda discussão e votação do projeto de autoria do prefeito, que institui o Fundo Municipal de Incentivo à Segurança Pública. Esse fundo foi criado no ano passado e essa alteração quer incluir no Conselho Consultivo do Fundo Municipal um representante do Conselho Municipal de Segurança Pública e um representante da Delegacia de Polícia Federal, que é sediada aqui na cidade. Lembrando que esse fundo tem 2 conselhos, o administrativo e o consultivo. Bom, nós vamos conferir agora, durante esse intervalo regimental, a segunda edição do jornal Câmara Notícia.
Testando 1, 2, 3. A comissão veio para São Paulo. A gente... A gente interrompe a exibição do Jornal Câmara Notícias, está de volta aqui ao intervalo regimental ao vivo da 38ª reunião ordinária para conversar com o líder de governo, o vereador Marcos Bernardelli, já que hoje tem a primeira discussão e votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Vereador, o que a população pode esperar do orçamento do ano que vem, nesta primeira etapa aí das leis de diretrizes orçamentárias? Boa noite. Boa noite. Hoje, na realidade, é a primeira discussão e primeira votação. Nós vamos tratar exatamente no que diz respeito à constitucionalidade e à legalidade do projeto de lei apresentado. Essa é a primeira fase desse projeto aqui na Câmara. Pelo que nós tivemos da própria audiência realizada, algumas situações estão desfavoráveis, porque em virtude da situação financeira por que passa o país e a situação econômica, algumas situações tiveram que ser amoldadas. E é isso que nós vamos discutir no mérito, que é a segunda votação, ultrapassando a votação de hoje. A proposta que chegou aqui na Câmara tem um orçamento aí previsto de 5.368 milhões, é 1,56% menor do que o ano passado, né? Em que áreas devem ser feitos esses reajustes? Olha, na realidade não serão nem os reajustes, porque é uma peça de previsão. Pelo que foi exposto aqui, esta previsão nós vamos ter sim, e com quase absoluta certeza, uma defasagem do valor. É um orçamento previsto. Ora, talvez, e com quase absoluta certeza, não chegaremos à arrecadação do valor para essa previsão. Isso já é público e notório. Inclusive está em tramitação aqui na Câmara já o refis deste ano, que pretende aumentar essa arrecadação, né, vereador? Nós já discutimos o pedido de urgência na sessão passada e deve vir a votação nessa semana e na semana que vem, exatamente no contexto de permitir que aquelas discussões jurídicas que demandam muito tempo, depósitos judiciais que lá se encontram, valores paralisados, as pessoas, o contribuinte que está em débito com a municipalidade possa confeccionar ou pactuar um acordo, que ele entenda um acordo razoável, e resolvemos muitas questões. Tem-se aí que o valor abrange a quase 7 bilhões de reais de dívidas nessa chancela passiva. E a estimativa do governo, segundo foi se veiculado, é chegarmos a 100 milhões de reais com o refis. Certo, obrigada, vereador. Boa noite. Boa noite a você. E ainda sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu converso agora com a vereadora Mariana Conte, que já falou sobre esse assunto na primeira parte. Ela protocolou 7 emendas ao projeto. Vereadora, essas emendas foram discutidas com a população. O que a senhora pretende incorporar aí a esta, vamos dizer assim, primeira etapa da construção do orçamento já para o ano que vem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Na verdade, as emendas eu posso definir, resumir em 2 blocos. Uma questão que eu acredito que já deveria estar incorporada na própria diretriz apresentada pela Prefeitura, diante da gravidade dos fatos, né, do feminicídio, da chacina do começo do ano, dos vários feminicídios que aconteceram ao longo do primeiro semestre desse ano, que é o combate à violência de gênero, à discriminação racial e à violência LGBTfóbica, constar como uma diretriz da lei orçamentária. Isso significa que a efetivação da Lei Maria da Penha está entre as prioridades, significa, inclusive esse é o conteúdo de uma das emendas que eu apresentei, para que na publicidade oficial da Prefeitura conste o combate, né, numa campanha educativa, combatendo a violência de gênero, combatendo a violência homofóbica, combatendo a discriminação racial, né, para a gente pregar a tolerância, pregar a não violência, né, pregar a diversidade. Então eu acho que isso é uma campanha que pode ser incorporada na publicidade oficial da Prefeitura. Isso é importante dizer, não traz custo algum, né? Na verdade, isso não demanda custos que vão impactar no orçamento. O outro conjunto de propostas que eu apresentei diz respeito às prioridades
né, nesse momento de crise? Porque eu acredito que nesse momento de crise, em que muita gente perdeu o emprego, em que o custo de vida está aumentando, em que os salários estão sofrendo um achatamento, é ainda mais fundamental que a Prefeitura garanta serviços públicos de qualidade, serviço de saúde, de creche. Então, apresentei emenda que coloca o reajuste dos servidores como prioridade, colocou a construção de novas creches como prioridade. Isso é um debate que eu acho que é importante, porque o que está acontecendo em vários níveis do governo é que o custo da crise está sendo transferido para as costas da população. E essa é a discordância. Eu acho que a prioridade nesse momento é os investimentos nas áreas sociais e que se corte de outros espaços. Por exemplo, acabando com as várias isenções. Há 12 anos não tem a correção na planta genérica de valores. O próprio, até saiu na mídia recentemente que as dívidas ativas que a Prefeitura conseguiu arrecadar no ano de 2016 foram menos de 1%, foi 0,06% da dívida ativa. Então, assim, existem vários problemas, né, que eu acho que é necessário medidas administrativas para isso, mas que isso não impacte na vida das pessoas. Obrigada, vereadora. Obrigada. Essa foi então a vereadora Mariana Conte comentando sobre as emendas à Lei das Diretrizes Orçamentárias. Vamos à abertura da segunda parte da sessão. Solicito o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, para que faça a chamada de verificação de quórum para a reabertura da 38ª reunião ordinária. Pois não, senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, Ailton da Farmácia presente, Flores presente, Aurélio Cláudio ausente, Campos Filho presente, Carlão do PT presente, Carmo Luiz está presente, Edson Ribeiro ausente, Fernando Mendes presente, Felipe Marquese presente, Gilberto Vermelho presente, Gustavo Peta presente, Jorge da Farmácia presente, Jorge Schneider ausente, J. Silva presente, Luiz Cirilo ausente, Luiz Rossini presente, Marcelo Silva presente, Marcos Bernardelli presente, Mariana Conte presente, Nelson Osseri presente, Pastor Elias Azevedo presente, Paulo Galtério ausente, Paulo Haddad presente, Pedro Tourinho presente, Permínio Monteiro presente, Professor Alberto presente, Rafa Zimbaldi presente, Rodrigo da Farmadig presente, Rubens Gás presente, Tenente Santini presente, Tico Costa presente, Vinícius Gratti presente, Zé Carlos presente. 28. Senhor presidente, 28 vereadores presentes. Com 28 vereadores presentes, a qual está reaberta a 38ª reunião ordinária. Segunda parte, ordem do dia, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1823/2017, devidamente aprovado, item 1. Primeira discussão e votação, projeto de lei 128/2017, processo 223968, com emendas, de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável ao projeto. Eu convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para exarar o parecer às emendas. Senhor presidente, a comissão já se reuniu e indica o vereador Zé Carlos para exarar o parecer. Vereador Zé Carlos tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, a comissão reunida exara parecer contrário às emendas da página 82, 84, 86, 88, 90, 92 e 94 da vereadora Mariana Conte. E também as folhas 121, 122, 123 e 124 do nobre vereador Tenente Santini e Marcelo Silva. Contrário a essas emendas, senhor presidente. Até uma emenda do prefeito que foi aprovada pela comissão. Qual a emenda, vereador? Agora tem que ver aqui, senhor presidente. Essa nós não emenda modificativa da página 96. 96, senhor presidente. Somente uma emenda. E 99. 99, duas emendas.
Pois não. Então, emendas com parecer contrário pela Comissão de Constituição e Legalidade, de folhas 82, 84, 86, 88, 90, 92 e 94, da vereadora Mariana, 121, 122, 123, 124, vereador Santini e Marcelo. Essas emendas vão ao arquivo. E as emendas que irão... é uma única emenda que foi aprovada, então, de folha de 96 a 99. Do prefeito municipal. Pois não, de autoria do prefeito municipal. Então, essa tem parecer favorável. Então, as emendas com parecer contrário, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 121, 122, 123, 124, essas já vão direto ao arquivo. E a votação será da emenda de folha 96. Então, com parecer favorável ao projeto e a uma emenda, a matéria vai à discussão. Eu consulto o vereador Felipe Marques, se existe vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o primeiro vereador inscrito é o vereador Tenente Santini. Vereador Tenente Santini tem a tribuna por 10 minutos para discutir a matéria. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, vereadora e todo o público que nos assiste pela TV Câmara. Sobre a lei de diretrizes orçamentárias, nós protocolamos hoje nessa casa 2 emendas que já foram rejeitadas na legalidade, porém as duas são de supra importância para a cidade. Na primeira, nós modificamos o artigo 14, o inciso 4º, que prevê a garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere à segurança pública. Nós inserimos o termo segurança pública onde não existia. As garantias da criança e do adolescente, bem como a garantia da saúde ao ensino fundamental, simplesmente para ter uma previsão de investimento para a segurança pública para o ano que vem. Não foi aprovada, mas nós reapresentaremos uma justificativa, um embasamento para realmente a votação da lei orçamentária da cidade. E a segunda emenda que nós protocolamos, no artigo 21, fica no inciso 3, a criação de novos cargos de provimento efetivo das guardas municipais para atender o disposto no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Só explicando essa segunda, senhores, que é importante, de sua importância, hoje nós, em Campinas, nós temos o efetivo de 735 guardas municipais, sendo que, desse efetivo total, 30% está em serviço administrativo e 10% está em férias ou afastamento médico. Isso quer dizer que nós não temos 500 guardas municipais aptos para trabalhar na cidade hoje. Uma cidade como Campinas, nós demandamos de pelo menos 1.500 guardas. Isso constando ainda que, nesse ano, nós completamos 20 anos de guarda municipal e existem diversos guardas aposentando. Então, eu propus uma emenda para que seja previsto para o ano que vem um orçamento de reposição e, dentro do possível, ampliação do quadro da Guarda Municipal. Nós sabemos que, pela recomendação da ONU, nós devemos ter um agente de segurança pública para cada 450 habitantes. Em Campinas, nós temos um agente, um guarda municipal ou um policial militar para quase 800 pessoas. Então, fica praticamente impossível fazer uma gestão de segurança pública eficaz se nós não temos nem viaturas nem efetivo. Então, reafirmando, nós iremos propor uma nova emenda para a lei orçamentária prevendo a expansão da criação de um quadro maior para a Guarda Municipal. E agradeço também ao nobre vereador Marcelo Silva por ter assinado juntamente conosco essa emenda. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereador Tenente Santini. Eu consulto o vereador Felipe Marques, se existe mais vereadores inscritos. Senhor presidente, existe sim, e a próxima é a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte tem a tribuna para discutir a matéria por 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de fazer aqui um diálogo com os senhores, com todo o respeito que nós temos e temos tido aqui no trato dos nossos trabalhos. Eu lamento muito que as emendas tenham sido barradas na Comissão de Legalidade, porque, afinal,
não existe nenhuma ilegalidade no conteúdo dessas emendas, não existe nenhuma ilegalidade, nada que vete um vereador a apresentar emendas à lei orçamentária, muito pelo contrário, o Executivo encaminha para a Câmara porque deve estar sujeito a debate. É um momento de discussão com a sociedade a definição das diretrizes orçamentárias. Então, eu lamento muito que tenha sido barrado na Comissão de Legalidade. Gostaria que a gente pudesse discutir isso no mérito com os colegas. São emendas que, como eu disse, são 2 conjuntos de emendas. Uma que eu acredito que já deveria ter sido incorporada pelo prefeito municipal, que é um debate atualíssimo, que é uma resposta às tragédias que têm chocado a cidade de Campinas, que tornou Campinas nacionalmente conhecida no começo do ano, que é definição do combate à violência de gênero, à violência LGBTfóbica, à discriminação racial, como uma diretriz do orçamento da cidade. Isso tem que aparecer porque, normalmente, as nossas reivindicações, as reivindicações das mulheres, a reivindicação das negras e dos negros, a reivindicação da população LGBT são invisibilizadas. Historicamente, isso se tem começado a ter visibilidade agora, atualmente, por conta da luta que esses setores vêm travando. Então, eu acho que seria muito importante que o combate à Lei Maria da Penha que a publicidade estivesse contemplado na publicidade oficial. Por outro lado, eu acho que é um debate fundamental para a gente fazer do mérito, que nesse momento de crise, em que as pessoas mais precisam de um atendimento na saúde, de um atendimento à creche, em que muita gente perdeu o emprego, em que o custo de vida está cada vez mais alto, cada dia que você vai no supermercado, você compra menos e gasta mais. Os serviços públicos são ainda mais fundamentais e que isso tem que ser uma diretriz do orçamento do município. Que se existe um problema na arrecadação, então que se corte outros aspectos, por exemplo, os subsídios, as isenções que foram atribuídas em 2015, no momento que já existia crise, não é uma novidade, aos empreendimentos imobiliários, que se corte, que se faça a revisão da planta genérica de valores, que faça atualização, que se corte as isenções fiscais, que se reveja os contratos, muitos deles questionáveis, por exemplo, o contrato com a Transurc bateu o subsídio de 90 milhões. Nós temos uma das passagens mais caras do Brasil, para um serviço que é extremamente ruim, que todo mundo questiona. Se você pergunta para a população, quem que está feliz com o transporte que nós temos? Quem que está feliz que tem o seu direito de ir e vir garantido pela prefeitura? Faz uma pesquisa, vai se ver que a população reclama, tirou os cobradores, aumentou o número de acidentes, aumentou o número de adoecimento dos motoristas, um acúmulo de função, que inclusive depois teve uma decisão da Justiça para voltar, a prefeitura tem que executar, ou seja, existem problemas e o subsídio no ano passado bateu na ordem de 90 milhões, quer dizer que a gente paga 2 vezes, quando a gente paga uma das passagens mais caras do Brasil, e a gente paga de novo quando a gente está pagando aí, transferindo dinheiro público para subsidiar as empresas de transporte. É necessário rever esses contratos, é necessário que a gente definir prioridade, e na minha opinião, na situação gravíssima que se encontra o país, como bem disse o prefeito municipal, talvez uma das crises com equivalente, de uma proporção equivalente à crise de 29, nesse momento é ainda mais fundamental que as pessoas em maior vulnerabilidade estejam protegidas. É uma proteção da população, para que a gente enfrente essa crise com dignidade, para que a gente não tenha aumento da violência, para que a gente não tenha aumento do conflito social. É fundamental que isso seja respeitado. E, além disso, aí também está uma questão que é uma questão de fundo, porque as medidas que estão sendo tomadas em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, que implicam
a concentração da renda e a transferência dos custos da crise para o conjunto da população só vão agravar a crise que nós vivemos. Nós já vivemos uma crise que é uma crise de acumulação. Basta ver a experiência do que foi a experiência na Grécia, na Espanha, em Portugal, países que passaram por esse processo de crise antes de nós e que implementaram ajuste, que implementaram corte de salário, que implementaram reformas da Previdência, que congelaram os salários dos servidores públicos. A crise só se agravou. A Grécia chegou a ter 1/3 da população desempregada, principalmente os jovens, porque ao você concentrar renda, você agrava o problema da crise, você aplica um remédio que agrava o sintoma. A única saída para a crise que nós vivemos, em nível mundial, é distribuição de renda. É isso que pode garantir a volta da circulação, do aquecimento da economia, de que você não tem uma quebradeira generalizada. Para isso, precisa atacar a estrutura tributária, precisa atacar os mecanismos de concentração de renda. E a estrutura tributária é uma das que mais concentra renda, porque quem paga são os pobres, ao dar isenção para os ricos, ao dar isenção para os grandes negócios, se está transferindo o custo da crise para a população comum, que paga os seus impostos, que não tem mecanismos e meios jurídicos de ficar entrando, pagando o escritório de advocacia para ficar entrando em briga judicial, que não tem respaldo, que não está tendo respaldo desses governos. Ora, quando o governo federal perdoa dívidas milionárias, bilionárias da Previdência e, ao mesmo tempo, impõe uma reforma da Previdência, está beneficiando a concentração de renda. Isso traz impacto no município, a PEC 55 traz impacto no município. Então, o prefeito deveria contestar. Gostaria de ver publicamente o prefeito discutindo como que o ajuste que está sendo implementado em nível nacional traz efeito na cidade de Campinas. Mas não é essa a postura do prefeito municipal. O prefeito municipal aplica o mesmo programa que está sendo aplicado pelo governo Temer e pelo governo Alckmin em nível estadual no município de Campinas, priorizando novamente as isenções para os grandes negócios. Tem um debate aqui do Refis. Senhor, só um minutinho, só para acabar. Tem um debate do Refis. Ok. Eu estou estudando a lei que foi apresentada sobre o Refis, vereador Marcos Bernadelli. Estou estudando essa lei. Mas eu acho que esse tipo de refinanciamento tem que ser usado com muita cautela e com muito critério. Porque se existe um problema da execução das dívidas no município, isso tem que ser tomado medidas administrativas, para que essas execuções das dívidas tenham um impacto, tenham uma celeridade, uma eficiência maior. Isso é um princípio que consta na LDO. Eu vou apresentar um requerimento de informação perguntando quais são os grandes devedores. Quais são os grandes... Quem deve para a prefeitura? Então, é nesse sentido, eu lamento muito que tenha sido rejeitado no âmbito da legalidade. Gostaria que fosse discutido o mérito dessas propostas com os colegas e vou continuar defendendo na lei orçamentária e nos projetos que essas discussões, eu acho que essa é a discussão mais fundamental que a cidade tem que fazer no próximo período. Por favor, vereador. Eu entendo a sua preocupação, eu acho que só foi colocado no momento que não é o momento correto, porque a lei de diretrizes orçamentárias, ela preconiza o seguinte: cada vez que você faz uma emenda, você tem que falar qual secretaria que vai sair. E a lei de diretrizes orçamentárias, ela faz o executivo faz um apanhado geral daquilo que se pretende arrecadar, aquilo que ele vai fazer, num conjunto geral da Prefeitura Municipal. E depois, mas a senhora pode apresentar as emendas, que aqui tem emendas que trazem custo, na lei do orçamento municipal. A senhora pode fazer essas emendas e dizer qual secretaria que vai sair esse recurso. Vereador Zé Carlos, constar nas diretrizes gerais, inclusive seria uma orientação ao prefeito que, ao planejar a lei orçamentária ser encaminhada para essa casa, já levasse como diretriz essas questões. Essa era a minha sugestão, mas, enfim, muito obrigada
e vamos continuar esse debate, que é um debate importantíssimo para a população de Campinas. Obrigado, vereadora Mariana Conte. Eu consulto o vereador Felipe Marques. Se existe mais vereadores inscritos? Senhor presidente Rafa Zimbaldi, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, a matéria vai à votação. O projeto vai à votação. Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado com 3 votos contrários. Em votação, a emenda de folha 96 a 99. Vereadores favoráveis à emenda permaneçam como estão. Aprovado com 2 votos contrários. Incluído na pauta em regime de urgência mediante requerimento 1824/2017, devidamente aprovado. Item 2. Segundo discussão e votação do projeto de lei 76/2017, processo 223604, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei 11.659, de 22 de setembro de 2003, que desincorpora da área de propriedade municipal e da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais para reassentamento de famílias residentes em áreas de risco do Jardim Satélite Íris. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Eu convoco as comissões de Política Urbana e Finanças e Orçamento, o vereador Marcos Bernadelli pedir tempo para exarar o parecer. Senhor presidente, as comissões já deliberaram e indico o vereador Zé Carlos para exarar o parecer Em da conjunto. tribuna Biliel Soares. Em conjunto, vereador? Conjunto. Senhor presidente, senhores vereadores, processo 223604, PLO 76, 2017, as comissões em conjunto exaram parecer favorável por maioria. Com parecer favorável em conjunto das comissões, a matéria vai à votação. Não havendo vereadores a discutir em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Incluir na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1825/2017, devidamente aprovado. Item 3. Segundo discussão e votação, projeto de lei 125/2017, processo 223965, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei 15.140, de 11 de janeiro de 2016, que institui o Fundo Municipal de Incentivo à Segurança Pública e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável. Convoco a Comissão de Assuntos, Segurança Pública e Administração Pública para exarar o parecer. Vereador Marco Bernadelli. Senhor presidente, as comissões já se reuniram e em conjunto deliberaram e indico o vereador Luiz Henrique Cirilo para exarar o parecer. Vereador Henrique Cirilo tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, as comissões em conjunto, analisando o projeto de lei 125/17, exara parecer favorável por unanimidade. Com parecer favorável e não havendo vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Incluir na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1826/2017, devidamente aprovado. O item 4, segundo discussão e votação do projeto de lei 126/2017, processo 223966, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 9º da lei municipal 5.173, de 4 de dezembro de 1981, que dispõe sobre o exercício do comércio em instalações removíveis e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Eu convoco a Comissão de Economia, Defesa e Direitos do Consumidor, a Comissão de Administração Pública e Finanças e Orçamento, pedir tempo para exarar o parecer. Vereador Marcos Bernadelli. Senhor presidente, se necessário, e as comissões em conjunto deliberaram, indico o vereador José Carlos, da Padre Anchieta, para exarar o parecer. Vereador Zé Carlos tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Zé Carlos, Padre Anchieta, Aparecidinha, distrito de Nova Aparecida. As comissões exaram parecer favorável por maioria absoluta em conjunto. Com parecer favorável em conjunto das comissões, vai à discussão. Não havendo vereador discutir em votação, vereadores favoráveis permanecem como está aprovado. Incluindo na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1828/2017, devidamente aprovado. Item 5. Turno único de discussão e votação do projeto de lei 191/2017. Processo 224608, de autoria do vereador Fernandes Mendes, que institui, no âmbito do município de Campinas, Dia Municipal no Universal. Convoco a comissão
Desculpa. Pela ordem, senhor presidente. Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pedir tempo para exarar parecer vereador Tony Flores. Senhor presidente, a comissão já analisou a matéria. Indica o vereador Permínio Monteiro para exarar o parecer. Vereador Permínio, tem a tribuna para exarar parecer. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte se reuniu e exara parecer favorável por unanimidade. Parecer favorável, não havendo o vereador discutir. Em votação, vereador favorável permanece como está aprovado. E tem 6 turnos de discussão e votação. Projeto de Decreto Legislativo 68/2017, processo 224042, de autoria do vereador professor Alberto, concede título de cidadão emérito ao pastor João Morelli Neto. Parecer da Comissão Especial de Honraria favorável. Parecer favorável, não havendo o vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não. Vereador pastor Elias, chamada de votação. Pois não, senhor presidente. Ailton da Farmácia, sim. Flores, sim. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz, sim. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marquesi, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Schneider, sim. J. Silva, sim. Luiz Cirilo, sim. Luiz Rossini, sim. Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Nelson Osseri, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, ausente. Paulo Haddad, sim. Pedro Tourinho, sim. Permínio Monteiro, sim. Fala o Pedro Tourinho. Gustavo tinha. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Rodrigo da Farmadique, sim. Rubens Gás, sim. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. E Zé Carlos ausente. Senhor presidente, 29 votos favoráveis. Com 29 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Pois não, vereador Luiz Henrique Cirilo. Senhor presidente, eu quero pedir licença a Vossa Excelência para entregar em vossas mãos uma cópia, na verdade, é o relatório do debate público que nós realizamos nessa casa, no dia 13/6, projeto de autoria do bispo Fernando Mendes, que objetiva incluir a carreira de optometrista para ser recolhido o ISSQN. Pois não, vereador. Eu solicito, então, que... é cópia. Só cópia. Pois não, vereador. Obrigado. Já agora? Depois. Item 7, turno de discussão e votação, projeto de lei 1252/2016, processo 222787, de autoria do vereador Marcos Bernadelli, que altera o artigo 1º do parágrafo único da lei 9.378, de 2 de setembro de 1997. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte favorável. Parecer favorável, não havendo o vereador discutir. Votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Item 8, matérias adiadas na reunião anterior, não há. Item 9, discussão e votação da ata da 36ª reunião ordinária, 24ª e 25ª reunião solene, não havendo o vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 10, matérias lidas no expediente sujeito à deliberação do plenário, vereador Pastor Elias. Senhor presidente, requerimento 1870 do senhor Felipe Marquesi, que requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei 178/17, processo 224517 de sua autoria, que denomina a Praça Júlio Gomes Ferreira uma praça pública do município de Campinas. Favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 1873 do senhor Felipe Marquesi, que requer votos de congratulação pela passagem do aniversário do apóstolo Ramiro Batista Filho, da Igreja dos Descendentes Apostólicos. Encaminhe-se. Requerimento 874 do senhor Felipe Marquesi, que requer voto de congratulação pela passagem do aniversário do pastor João Nascimento, da Igreja Evangélica Betel. Encaminhe-se. Não existem moções. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz Carlos Rossini. Como líder do Partido Verde, solicito tempo de liderança. Pois não, vereador. Vossa Excelência tem a tribuna por 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador... Partido dos Trabalhadores solicita também tempo de liderança. Após o vereador Rossini, indicamos o vereador Pedro Tourinho. Pedro Tourinho. Pela ordem, vereador Tico Costa. Pela ordem, senhor presidente. Partido Progressista também solicita tempo de liderança. Indica o vereador Rodrigo da Farmadique. Vereador Rodrigo da Farmadique. Pela ordem, vereador Marcelo. O PSD requer tempo de liderança. Vossa Excelência mesmo. Isso.
Pela ordem, senhor presidente. Professor Alberto. Eu só gostaria de convidar os vereadores que amanhã, às 14 horas, a Comissão Especial de Estudos Pais Serviços recepcionará o secretário de Transporte, Carlos José Barreiro, aqui na nossa casa. Então, estou convidando todos os vereadores, 14 horas aqui no plenarinho. Pois não, vereador, o registro está feito. Pela ordem, vereador Nelson. Pela ordem, presidente. Solicitar o tempo de liderança do Podemos. Podemos também. Eu solicito o vereador Gilberto Vermelho para que assuma a presidência. O vereador Luiz Carlos Rossini tem a tribuna por 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, demais vereadores, cidadãos de Campinas. O Partido Verde, nessa casa representado por mim e pelo vereador Permínio Monteiro, se debruçou e avaliou, analisou a Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi votada em primeira discussão nessa casa hoje. E participamos da audiência pública, porque, na verdade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela sinaliza, ela fixa algumas diretrizes que devem, obviamente, serem observadas na elaboração da lei orçamentária, que é a peça, o instrumento legal que vai definir como o município de Campinas vai aplicar os recursos auferidos. É bom a gente saber que a lei orçamentária, ela obedece a um dispositivo de uma lei federal, a 4.320, que no artigo 1º diz o seguinte: a lei orçamentária, ela deve estimar a receita e fixar a despesa. E a lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, então, ela deve se concentrar nos critérios que devam orientar o executivo, a prefeitura, a fazer a projeção da receita, porque a receita é estimada e a despesa é fixada. Ou seja, se houver critérios não consistentes para a projeção da receita, obviamente você pode comprometer depois a execução orçamentária na definição daquilo que você vai gastar como despesa ou investimento. Na audiência pública, presidida pelo vereador Cirilo, com a presença de alguns vereadores, vereador líder de governo, ficou clara uma situação que traz um grau de indefinição para as projeções para o exercício seguinte. O secretário de Finanças, ele, com base no desempenho orçamentário e das receitas desse ano, ele trabalha com a expectativa, o secretário e a prefeitura, por sua vez, de que no ano de 2017, nós ficaremos cerca de 20% abaixo daquilo que foi estimado para a receita desse ano, fruto do momento econômico que passa o país. A queda da arrecadação tributária, seja dos impostos próprios, IPTU, e o IPTU, em tese, ele não tem vínculo com a atividade econômica, porque é o imposto estabelecido sobre a propriedade. Mas o pagamento do imposto tem, porque em momento de dificuldade, e isso é o que acontece com a maioria dos cidadãos, contribuintes, é que se ele tem uma dificuldade financeira familiar, a primeira coisa que ele deixa de pagar é imposto. Ele, obviamente, tenta direcionar o seu orçamento para aquilo que é prioritário para a sua subsistência, para a sua condição de vida. Também a queda de arrecadação do IPTU foi sensível no ano de 2017. Assim como o repasse do ICMS, que é o imposto estadual, e dos impostos federais. Então, nós devemos fechar 2017 com cerca de 20% de receita a menor. Obviamente, isso obrigou, nesse ano, o prefeito a fazer contingenciamento e redução de despesas, cortando despesas
praticamente em todas as secretarias. Dito isso, o que ficou evidente na audiência pública, e que foi muito bem destacado pelo vereador Marcos Bernardelli, líder de governo, é que nós vamos iniciar 2017 com um grau de incerteza muito grande, 2018, perdão, um grau de incerteza muito grande. Por mais prudente que seja e mais conservadora que sejam as previsões, há muita dificuldade em conseguir estimar como é que vai ficar o comportamento da economia, o desempenho da economia e, portanto, das receitas. Se há incerteza com relação à receita, obviamente, a fixação das despesas fica também comprometida. As emendas apresentadas pelos vereadores aqui nessa casa são todas elas meritórias, e nós vamos ter um outro momento no processo de planejamento orçamentário, quando estivermos analisando, inclusive, o plano plurianual, onde podemos especificar os tipos de investimento, as ações, as atividades, os programas que a Prefeitura deve priorizar. Mas a incerteza com relação à fixação da receita leva a uma incerteza também com relação a como aplicar esse recurso. Digo isso porque hoje aprovamos a Lei de Diretriz Orçamentária na legalidade. E essa é uma peça muito específica, e o princípio dela é exatamente fazer com que municípios, Estado e a própria União se debruce para ver os parâmetros que vão utilizar para a estimativa da receita no primeiro momento. A Prefeitura de Campinas tem como referência principal a evolução do IGPDI do Estado de São Paulo e a perspectiva de crescimento do PIB estadual, que é o indicador, ou ambos indicadores medidos pela Fundação Getúlio Vargas, que sinalizam o comportamento da economia no nosso Estado, porque o Estado de São Paulo tem um comportamento econômico diferente dos demais estados. E Campinas tem buscado referência nesses indicadores, e realmente, nessa projeção desses indicadores, há muita incerteza, e a própria Fundação Getúlio Vargas tem sinalizado com dados muito conservadores com relação ao crescimento da economia do Estado de São Paulo. Portanto, o que essa casa fez nesse momento, com relação à legalidade, é aprovar em primeira discussão esse critério de diretrizes. E se olharmos as diretrizes, ela, de uma forma bastante genérica, cria, obviamente, instrumentos ou brechas para que esses ajustes, para mais ou para menos, possam ser executados a partir do momento em que a realidade econômica for sendo consolidada. Então, parece um pouco complicado, né? Mas foi esse, obviamente, o objetivo e o posicionamento dos vereadores do Partido Verde, ao aprovar em primeira discussão a Lei de Diretrizes Orçamentárias, fazendo uma observação à iniciativa dos vereadores Tenente Santini e Mariana Conte, que cumprem o seu papel, obviamente, de querer colaborar na construção dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas essa intenção ela não se esgota nessa lei. Nós teremos outros 2 momentos em que poderemos, aí sim, com maior profundidade, discutirmos onde o município deve priorizar a alocação dos recursos orçamentários. Eram essas as considerações que eu queria fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Rossini. Eu convido agora o vereador Pedro Torim, pela liderança do PT. Vossa Excelência tem até 10 minutos, vereador. Senhoras e senhores, público aqui presente, público que nos assiste na TV Câmara, boa noite. Venho fazer uso da tribuna para tratar de 3 assuntos. O primeiro tema que eu quero falar é a respeito de um assunto que há aproximadamente um mês e meio, eu trouxe aqui nessa tribuna, que é a questão do Instituto da Mulher. Eu expressei naquele momento a minha preocupação
com o fato de que o recurso que foi destinado pelo governo federal para a construção do Instituto da Mulher tinha prazo de vencimento caso não fosse executado no dia 31 de julho desse ano. E eu alertei naquele momento que esse prazo estava correndo e as respostas que nós recebíamos para requerimentos eram todas respostas vagas, respostas imprecisas. É um périplo que já vem de longa data, essa história, né? Ele foi, em 2010, liberado o recurso via Ministério da Saúde, que era um instituto que ia funcionar como um centro de informação sobre política pública municipal, em todas as áreas, na verdade, mas especialmente da saúde, né, no que diz respeito à saúde da mulher. Em 2011, foi feito o termo de autorização para o início da licitação. Em 2012, foi feito um termo de ajustamento de conduta para garantir a construção do equipamento. Mas, em 2017, 5 anos depois, isso ainda não foi efetivado. E eis que eu fiz um novo requerimento e, novamente, eu recebi uma resposta imprecisa e evasiva. A resposta que eu recebi é de que, em que pese ser dia 31 de julho deste ano, prazo limite para a execução desse recurso, o projeto passa por alterações e que, a partir disso, um pedido de prorrogação pode ser feito pela Prefeitura ao Governo Federal. Vejam, um pedido de prorrogação pode ser feito, essa é a resposta. Então, é lamentável, né, porque a gente gostaria de já ter uma resposta clara. Esse é um equipamento que vai trazer um grande benefício para as mulheres da cidade de Campinas, né. Eu quero aqui alertar novamente para que eu não tenha que vir aqui no segundo semestre lamentar a perda de um recurso inestimável para a saúde pública da nossa cidade. Então, a gente vai seguir dialogando com conselhos, movimentos, com todas as mulheres da cidade, alertando sobre esse risco, e eu peço aos vereadores que a gente se una para evitar que isso aconteça. Quero agora tratar também de uma questão da área da nossa educação pública municipal. Né, nós recebemos aí uma comunicação do coletivo de educadores da cidade de Campinas, né, que manifestam muita indignação com um relatório que foi apresentado. Eu gostaria aqui de ler, então, né, uma carta que foi apresentada pelo coletivo de educadores, que versa sobre o relatório 4 anos juntos, em Campinas, São Paulo, que apresenta resultados da parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Comunitas e a Falcone. Então, a carta começa da seguinte forma: é com profunda indignação e perplexidade que educadores da Rede Municipal de Campinas tomaram contato com o relatório da Comunitas, intitulado 4 anos juntos, Campinas SP, que apresenta supostos resultados do desenvolvimento do programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável em nossa cidade. Em 2013, o prefeito Jonas Donizete firmou um convênio com a Comunitas, em que Campinas articularia ações de alguns parceiros estratégicos, supostamente, tais como a Fundação Brava, o Centro de Liderança Pública e a Falcone, consultores de resultados, e o Instituto Telos. No início de 2013, o convênio foi firmado sem debate público, mesmo envolvendo a promoção de parcerias em áreas que demandam o parecer dos conselhos, como os conselhos instituídos como de saúde e educação. O contrato foi publicado no Diário Oficial, mas as instâncias da Secretaria de Educação não discutiram o assunto. No ano seguinte, quando estava previsto o início das atividades da Falcone na rede municipal, a tentativa de silenciar esse debate sobre o convênio tomou outros contornos. As chefias superiores chegaram a entrar em contato com as escolas, orientando as equipes gestoras para que não permitissem o debate sobre esse tema. Teve intimidação, né, orientadores e coordenadores pedagógicos na tentativa de proibi-los de participar de um seminário que debatia esse tema, né, que foi organizado pelo coletivo de educadores junto à Faculdade de Educação da Unicamp. E aí, em meados de 2014, a Secretaria Municipal de Educação anunciou que a Falcone atuaria nas instâncias centrais da Secretaria Municipal de Educação, nos NAEDs, nas EMEFs, visando treinar pessoal para uma gestão para resultados. O projeto do governo era que 10 escolas de ensino fundamental recebessem técnicos da Falcone, mas os conselhos dessa escola rechaçaram frontalmente essa iniciativa. Argumentaram que as escolas têm profissionais qualificados para discutir os problemas concretos que enfrentam e que a avaliação institucional participativa tem sido uma política acertada de fomento da gestão escolar para a busca de educação de qualidade. Por fim, os tais técnicos da Falcone que se apresentaram às escolas se mostraram totalmente despreparados. Derrotado pelos conselhos das escolas, o governo impôs, então, aos NAEDs, às coordenadorias, ao departamento pedagógico e a 3 escolas que recebessem os profissionais da Falcone em reuniões de trabalho. Os relatos dos profissionais presentes
sobre, nessas instâncias, dão a noção de como é que essas reuniões foram conflituosas, muito pouco produtivas, porque os assessores externos estavam ali mais para aprender do que para efetivamente contribuir para a solução dos problemas crônicos da educação. Né? Fizeram um registro das reuniões, né? Fizeram uma coleta de dados, e, no final das contas, né, a gente sabe que não houve uma contribuição efetiva. Eis que, no início, então, agora, dessa segunda gestão Jonas Donizete, chega nas mãos esse relatório, 4 anos juntos, Campinas, São Paulo, que se propõe a prestar contas de um programa sobre o programa e reafirmar a inserção na cidade do Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. Nesse relatório, a Comunitas afirma ter desenvolvido, junto aos servidores municipais de Campinas, uma cultura de gestão para resultados, e como fruto da ação do programa Juntos, vários resultados foram alcançados especificamente na educação municipal da cidade. Quando, em 2014, foi rechaçada a implementação dos instrumentos da gestão empresarial nas escolas, ficou demonstrado que era incompatível, esses princípios eram incompatíveis com a lógica da gestão pública, democrática e participativa, e que esses instrumentos eram estratégias efetivas de processo de privatização, na verdade, que seguem em curso, né, na nossa rede. Por espanto e indignação, o relatório não só silencia sobre essa resistência e essa situação, mas apresentou várias iniciativas apresentadas por educadores, produzidas por educadores da rede municipal ao longo das últimas décadas, como resultados da parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Comunitas Falcone. Vejam, se apropriaram de uma produção que nada tem a ver com essa parceria para apresentar como se fosse resultado. A tática, então, de tentar forjar consensos, onde, na verdade, existem projetos antagônicos de educação para a sociedade, nesse momento superou todos os limites da ética. A falta de ética decorrente dessa apropriação indevida de experiências e saberes dos educadores da nossa rede se somam outras inverdades, tais como a afirmação de que os gestores passaram a elaborar os planos de ação dos projetos pedagógicos, considerando os princípios e as ferramentas da gestão empresarial. Assim, o relatório 4 anos juntos Campinas SP conclui destacando como resultados do programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável a promoção de uma nova cultura gerencial para a Prefeitura de Campinas e a introdução de uma cultura de gestão de resultados do Sistema Municipal de Educação com foco na melhoria nos índices de qualidade do ensino local. É essa ética de gestão empresarial que esse programa quer promover na cidade, forjado em inverdades, na apropriação das experiências e das histórias produzidas pelos educadores da rede municipal. É muito indignante isso. É essa mesma ética sustentada na competição, numa lógica do lucro, mercadológica, que se apresenta no relatório como promotora da mais moderna forma de governar, na inovação em serviços públicos, a partir da cocriação com servidores e usuários, transparência, governo aberto e democracia direta. Tudo falácia. Então, sabemos que esse programa, que programas como Juntos, articulados com organizações como a Comunitas, envolvendo empresas como a Falcone, representam interesses, são financiados por corporações, tais como aquelas indicadas no plano de trabalho do convênio firmado em Campinas. Grupo Abril, Alcoa, Camargo Correia, Cirela, Cosan, CPFL, Fundação Brava, IBM, Itaú Unibanco e Votorantim. Graças à abertura da nossa cidade a essas agências pelo prefeito de Campinas, essas levarão em sua bagagem a fama de terem vindo ensinar aos servidores municipais de Campinas como trabalhar e como aumentar o IDEB da cidade, através da produção de relatórios como esses, com inverdades e ofensivos aos educadores municipais, trabalhadores das escolas públicas da cidade. A Comunitas, a Falcone e seus parceiros podem correr o Brasil agora, forjando um notório saber em especialização em educação e, assim, burlando exigências previstas para o poder público. E as autoridades municipais, como vão se posicionar diante desse relatório? Vão concordar com isso ou vão agir para salvaguardar a autoria e o trabalho concreto realizado pelos servidores municipais e que vai sendo usurpado por essas empresas? Apelamos, portanto, para que a Secretaria de Educação, como o diretor do Departamento Pedagógico e as coordenadorias a eles submetidas, se posicionem publicamente sobre esse relatório, para que não paire dúvidas sobre a relação de respeito que acreditamos que existam entre profissionais dessa rede. Assinam a ACEMEC, Associação dos Especialistas do Quadro Magistério da Rede Municipal de Educação de Campinas, e o Coletivo de Educadores da Rede Municipal de Ensino de Campinas. É isso, queria fazer a leitura dessa carta, e aqui, nos meus 20 segundos finais, eu queria tratar do terceiro tema, que foi a realização de um evento no Observatório Municipal de Campinas, nessa quinta-feira, que contou com 1.168 pessoas que foram observar Saturno, um evento maravilhoso, porém, que foi desprovido do mínimo de infraestrutura pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. Não havia guarda, não houve uma preparação. Obrigado, a gente quer vereador. que os nossos museus, já concluo, vereador, que os nossos museus, os nossos espaços culturais sejam valorizados e prestigiados. Então, gostaria aqui de parabenizar aquela equipe,
do observatório e lamentar a omissão da secretaria. O vereador Vinícius Gratz esteve lá comigo e a gente vai fazer aqui um requerimento de aplauso à equipe do Observatório Municipal. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Torinho. O próximo vereador inscrito é Rodrigo da Farmadic, pela liderança do PP. Vossa Excelência tem até 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente Gilberto Vermelho, vereadores, público presente e o público que nos assiste na TV Câmara. Para mim era um assunto já sepultado, eu não queria mais discutir nem falar sobre esse assunto, mas diante da cobrança da minha família, a insistência dos meus amigos, eu venho falar sobre esse assunto. Na semana passada, senhores, a Justiça Eleitoral julgou improcedente um processo no qual foi injustamente acusado de contratar pessoas sem declarar na prestação de contas da última eleição. Eu venho aqui nessa tribuna essa noite para falar sobre esse assunto, para deixar claro os fatos para a imprensa e todos os cidadãos da cidade, em especial os meus eleitores, confiaram em mim o voto para ser seu representante no Legislativo Campineiro. Mas vamos aos fatos agora. Todos aqui sabem que eu fui eleito o ano passado com 5.799 votos, sendo o 9º mais votado na cidade. Mas poucos sabiam que, após a contabilização dos votos, eu fui notificado que havia uma denúncia contra mim na Justiça Eleitoral. E, diante da denúncia, eu tinha que apresentar uma defesa. E a denúncia consistia no seguinte: havia um áudio onde algumas pessoas haviam declarado que tinham trabalhado para mim durante a campanha eleitoral e essas pessoas não estavam na prestação de contas. E claramente todos sabem que é um ilícito não declarar na prestação de contas, que é o crime de Caixa 2. Ao mesmo tempo que eu estava com a consciência tranquila, pois tinha trabalhado e havia feito tudo de forma legal, inclusive a minha prestação de contas foi aprovada sem ressalvas, eu fiquei preocupado, pois eu sabia da gravidade das denúncias e das consequências das mesmas. Bom, daí eu fui verificar os áudios que versavam na denúncia. Para começar, as gravações onde tinha as supostas pessoas declararam que havia trabalhado para mim durante a campanha, elas estavam todas editadas, faltando partes das gravações, e também tinha o endereço dessas pessoas. E como tinha o endereço, eu fui procurar todas elas, uma por uma, pessoalmente, falar com todas elas na casa delas. Para minha surpresa, todas elas eram conhecidas minhas, não eram amigas pessoais, não tinha nenhum vínculo pessoal, mas eram pessoas que eu conhecia. E falando com todas elas, a história foi a mesma. Um senhor chegou até elas, perguntando se conhecia o Rodrigo da Farmadic e gostaria de contratar as pessoas que haviam trabalhado na campanha dele. Porque foi uma campanha vitoriosa, que as pessoas que trabalharam para ele fizeram um bom trabalho e tal, e, portanto, gostaria de contratá-las, porque ele tinha uma empresa de propaganda e publicidade e gostou do trabalho dessas pessoas e gostaria de contratar elas. Alguma dessas pessoas, pela necessidade de emprego, é lógico, né? Ele estava oferecendo um emprego para as pessoas que tivessem trabalhado para mim. Mentiram que haviam trabalhado, mas outras claramente falou, não, eu não trabalhei para o candidato Rodrigo da Farmadic. Mas para serem contratadas, elas deveriam confirmar através de um contato telefônico, que essa pessoa falou que tinha uma empresa, e haveria um contato telefônico com essas pessoas, e elas deveriam confirmar nesse contato telefônico que havia trabalhado para o candidato. Só isso, mais nada, não precisava fazer nada para você ser contratado. Somente confirmar no telefone que você havia trabalhado para o candidato eleito, o vereador Rodrigo da Farmadic. Mesmo uma das pessoas falando, duas pessoas falando que não haviam trabalhado. As outras falaram que tinha trabalhado porque precisava de emprego. R$ 2.800 para trabalhar meio período, entregando panfleto,
emprego ótimo para quem está desempregado. Um cara chega em casa, bate na sua porta e fala: eu estou procurando fulano, estou oferecendo emprego aí para quem trabalhou para o Rodrigo. E aí foi aonde foi feito as gravações, aonde originaram a denúncia. Fulano ligou para essas pessoas, elas por telefone inocentemente confirmaram que haviam trabalhado, ele gravou, cortou e editou boa parte da conversa e levou para o Ministério Público. Aí, logo no primeiro contato que eu tive com essas pessoas, elas se desculparam, se mostraram arrependidas de terem mentido, e eu não tinha noção de que poderia me prejudicar fazendo aquilo e que elas queriam apenas um emprego. E também elas se sentiram enganadas e frustradas, porque estava muito tempo desempregada, e a pessoa foi bem enfática de que elas conseguiriam um emprego, e elas estavam super frustradas, e disse que fariam qualquer coisa para se retratar, e elas fizeram. Foram perante ao juízo, se retrataram e explicaram todo o ocorrido. Só que aí uma nova surpresa apareceu quando eu conversei com elas. Através de conversa com elas, eu consegui identificar a pessoa que chegou até elas. Um ex-candidato a vereador, foi candidato também, pelo Partido PROS, que coligou com o meu partido, o Partido Progressista, na última eleição. Aí ficou claro, ligando um fato no outro, vamos ver quem que é o primeiro suplente. O ex-vereador Sidão dos Santos, que também era do PROS, e é o primeiro suplente da coligação PP-PROS. O que eu não posso afirmar, de maneira alguma, é que o ex-vereador era o mentor dessa farsa. Isso eu não posso afirmar. Mas posso afirmar que ele tinha conhecimento da denúncia, que a denúncia chegou na sede do partido dele, ele teve conhecimento da denúncia, não me procurou, não procurou o presidente do meu partido, não procurou ninguém no meu partido para perguntar se era verdade. E, inclusive, eu não tenho amizade com ele, não conheço ele pessoalmente, e gostaria de encontrá-lo pessoalmente e perguntar para ver se ele tinha conhecimento, para esclarecer todo o ocorrido, se ele sabia que era uma armação, ou se ele também foi enganado, né? Assim como o Lula não sabia de nada, Dilma não sabia de nada. Então, se eu puder encontrá-lo, falar olho no olho, de homem para homem, para que ele esclareça se ele sabia. E outra coisa que eu posso afirmar é que o tal cidadão que engendrou tudo, junto com um ex-assessor do ex-vereador, isso eu posso afirmar que eles que engendraram tinham interesse que eu perdesse o cargo. Eles tinham interesse que o partido deles assumisse o mandato. O resumo do processo é esse mesmo. Então, foi provado que eu não contratei as pessoas que estavam na denúncia, e eu sempre respeitei as regras da Justiça Eleitoral, concorrendo de forma igualitária e de acordo com os ideais do regime democrático do Estado de Direito. Uma parte, vereador. O vereador Rodrigo, pelo menos da minha parte aí, eu falo até pelo nome do Marcelo também, Marcelo, se você me autorizar, essa prática de política que alguns vereadores ou ex-vereadores ou alguns candidatos fazem de corrupção, de ladroagem, eu acho que o povo está de saco cheio. Da nossa parte, você tem total confiança nossa aqui, nós sabemos da sua idoneidade, do trabalho que você vem desenvolvendo, e da nossa parte sempre poderá contar conosco na sua defesa, acho, dessa casa no seu nome, por ser uma pessoa correta, pessoa honesta, e não deixaremos que ex-vereadores, que nós sabemos o histórico, maculem o seu nome e a sua imagem. Parabéns por ter ganho o processo, nada mais justo, nada mais merecido. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tenente Santini. Eu tenho certeza que todos aqui foram os eleitos também respeitando as regras da Justiça Eleitoral. Vereador Rodrigo, eu quero me solidarizar. Quero dizer que, e já dizia, aliás, no pleito passado, a dificuldade que nós encontramos. Nós fizemos 45 dias de campanha propriamente dita e 65 dias atrás das nossas prestações de contas. Houve uma inversão muito grande.
E coroado como Vossa Excelência foi com uma representação ainda, esse momento fica muito mais difícil. Eu quero crer que essa sentença proferida já deve ter transitado em julgado. Não houve recurso, se houve, deverá ser confirmada no Superior Tribunal ou no Tribunal Regional Eleitoral, mas que doravante Vossa Excelência agora, com tranquilidade que possui, isso já foi retratado aqui, possa prosseguir o seu mandato. Obrigado, Pois não, vereador. pode concluir, vereador. Concluir? Eu gostaria de saudar, acima de tudo, a Justiça, e a Justiça em todos os sentidos. Não foi julgado com devido processo legal, tive ampla defesa. Como já sabia, foram refutadas todas as imputações. Agradeço também ao doutor Vilarinho, ao doutor Reginaldo, que eu nunca duvidei da competência dos mesmos. Também parabenizo a imprensa, que à época da denúncia só noticiou e com imparcialidade, sem fazer qualquer tipo de julgamento. E aproveito ainda para fazer um alerta que todos tenham cuidado ao compartilhar postagem nas redes sociais sem saber a veracidade dos fatos. E de tudo isso, outra coisa além da minha inocência, para terminar, foi provado nesse caso, foi a certeza de que na vida pode querer nos caluniar, nos derrotar, nos derrubar, mas se cuidarmos do nosso alicerce moral, nunca terão êxito. E como disse o nobre vereador Permínio Monteiro, o bem sempre vence o mal. Obrigado, noite, vereador. Obrigado, parabéns. Eu quero convidar o líder do PSD, o vereador Marcelo Silva. Vossa Excelência tem até 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, meu boa noite a todos. Primeiramente, meu caro amigo vereador Rodrigo, eu imagino todo o sofrimento que você e sua família passaram por uma acusação infundada, por um jogo sujo que todos nós estamos cansados de ver, de presenciar. Então, eu acho que o senhor merece toda a nossa solidariedade, todo o nosso respeito. Eu que tenho a oportunidade de conviver em algumas comissões, sei do seu caráter, sei da sua retidão, sei que o senhor trabalha e trabalhou incansavelmente para se eleger e tem honrado cada voto e honra com a sua sabedoria que transmite a todos, o seu carisma, o seu jeito quietinho, já contagiou a todos nós. Então fica o meu respeito profundo por Vossa Excelência e o meu desrespeito por quem tramou, por quem fez todo esse jogo nojento e jogo sujo que nós estamos cansados. Rodrigo, que você continue trilhando o seu brilhante caminho e tenho certeza que contribuirá muito, mas muito aqui. Parabéns e que esse seja mais uma barreira, um obstáculo vencido, porque a política precisa de políticos como você. Minha segunda fala aqui nesta tribuna veio de um convite que todos os vereadores receberam e a Prefeitura Municipal recebeu da Prefeitura de Hortolândia para participar do lançamento do Programa de Fortalecimento do Comércio Local IPTU Zero, uma nova ferramenta para o desenvolvimento econômico da cidade de Hortolândia, que será amanhã, às 19 horas, no Hotel Drudes, lá em Hortolândia. Recebi esse convite e me chamou a atenção, e eu fui atrás do que significa, o que é esse IPTU Zero. Campinas, e como todas as cidades, convivem com uma crise financeira muito forte. E a cidade de Hortolândia está lançando este programa, que nada mais é do que fomentar o comércio através de alguns descontos, e obviamente esses descontos serão revertidos para o pagamento do IPTU, numa porcentagem aí de cada estabelecimento de 2% a 20%. Então, se a pessoa gastou, por exemplo, numa conta simples, R$200
no estabelecimento cadastrado, 10% que ele teve de desconto, R$20, vai para o cartão, e esse cartão automaticamente será gerado o crédito do IPTU. Eu digo isso porque acho que todos da prefeitura, principalmente do executivo, estão vivendo numa crise e querem uma nova forma de arrecadação. Tanto é verdade que recentemente que vai ser lançado o Refis pelo governo municipal como uma forma de tentar arrecadar através do parcelamento de débitos, enfim, de multas dos débitos atrasados aqui na cidade de Campinas. Então, talvez essa seja uma ferramenta para que ajude a aumentar a arrecadação, e mais do que isso, né, você fortalece o comércio local, você gira mais dinheiro na cidade, sempre favorecendo o município, sempre favorecendo a cidade. Então, é de fundamental importância que nós e que a prefeitura vá neste evento, para que lá sim vai ser feito toda uma apresentação, todo um painel de como será esse programa do fortalecimento do comércio local, como é que funciona, em detalhes. Então, é fundamental, porque é uma ferramenta nova de arrecadação que vai reverter para a cidade, vai reverter para o comércio local, enfim, só trará benefícios e, obviamente, num começo de ano, onde as pessoas têm muitos tributos a serem pagos, se você já tem créditos para diminuir o pagamento para o IPTU, enfim, isso só traz benefício para o cidadão, para a cidade e para o comércio local. Então, fica aqui o meu convite, amanhã às 19 horas, em Hortolândia, no Hotel Drudes. Já tiveram várias reuniões com os vereadores, então, realmente, o programa vai ser lançado e já tem vários comércios credenciados. Então, cabe a nós trazermos aí mais informações e mais ferramentas, já que não só Campinas, mas todas as cidades passam por uma grave crise financeira. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Uma ótima noite a todos. Obrigado, vereador Marcelo Silva. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador líder da bancada do PSC, vereador Carmo da Farmácia. Vossa Excelência tem até 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, você que nos assiste através da TV Câmara, a todos os presentes nesta noite. Senhor presidente, eu tenho a grata satisfação nesta noite de vir a esta tribuna, a fim de trazer aos nobres pares e a todos os cidadãos e munícipes da cidade de Campinas dois importantes assuntos relacionados à regularização fundiária da nossa cidade. E o outro é sobre a nossa busca de liberação de uma área para a construção de escolas estaduais, além de uma FATEC e um Núcleo da Esperança, além de uma universidade federal na região do entorno do aeroporto de Viracopos. Quem viu na edição de segunda-feira passada do telejornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, pôde perceber que estamos no caminho certo quando insistimos para que haja mais investimentos e mais celeridade nos processos de regularização fundiária em nossa cidade. A reportagem apresentou uma pesquisa da Unicamp que aponta que mais de 60% dos imóveis de Campinas não possuem escrituras lavradas em cartório. A média nacional, senhor presidente, é de 50%. Portanto, isso significa que a situação fundiária da cidade de Campinas é pior do que a já grave e problemática situação fundiária do nosso país. Campinas tem um índice de moradias irregulares que é proporcionalmente pior ou maior do que cidades como Rio de Janeiro, onde se conhece mais a crise habitacional em razão principalmente dos muitos noticiários, filmes e novelas que assistimos na TV. Ocorre que, segundo estudos feitos pela Unicamp, o problema fundiário urbano no nosso município é superior ao divulgado pela Secretaria Municipal de Habitação, que estimava em 30% o número de moradias em situação irregular.
e é porque conheço bem e convivo com situações diárias em que se vê a ofensa à dignidade humana, dentre as quais uma das mais graves, sem dúvida nenhuma, é a moradia irregular, que não é reconhecida oficialmente pelo poder público, é que propus um grande debate e uma grande mobilização política a partir do nosso projeto de lei complementar, a PLC 15 de 2017, que confere ao município maiores poderes e agilidade no processo de regularização fundiária. A nossa proposta, senhor presidente, tomou ainda maior relevância porque a medida provisória 759 de 2016 foi aprovada na Câmara dos Deputados, seguindo assim para o Senado, para também seguir a tramitação do processo legislativo federal. Nós, nesta casa, sempre defendemos o entendimento de que a medida provisória, por ter força de lei, segundo a nossa Constituição, já pode e deve, ao nosso ver, ser aplicada na cidade de Campinas. Aliás, nosso projeto de lei complementar municipal tem, entre outros aspectos, por tratar de assunto no âmbito dos interesses locais, o condão de superar, inclusive, qualquer questionamento de constitucionalidade em razão de se aplicar ao próprio município. Regra legal federal, no caso, a própria medida provisória para assuntos de interesse local, indisfarçável. Nós tivemos um parecer contrário da nossa Comissão de Legalidade e nós vamos questionar e continuar questionando esta comissão. É claro que abriremos um debate, falaremos com os nossos pares e trabalharemos, mas entendemos que a medida provisória já é possível ser tratada e é possível, sim, fazermos com que ela torne-se efetiva na nossa cidade, no nosso município. Já na quinta-feira passada, senhor presidente, estive reunido com a diretoria da Coab de Campinas e recebi importante informação de que projetos de concessão de títulos de posse diária que irão beneficiar muitos bairros, inclusive bairros da região sul de Campinas, é onde tem um trabalho político maior, mais efetivo. A Coab já está mapeando vários bairros para poder iniciar o processo. É muito importante, porém, que a própria comunidade contribua com a agilidade do processo, não permitindo e denunciando novas invasões, que podem inviabilizar todo o processo. O surgimento de novas casas ou áreas ocupadas nas glebas, principalmente em áreas de risco, que já estão em estudos, podem tirar bairros inteiros do processo de regularização. Também na semana passada, a nossa assessoria esteve em contato com o gabinete do secretário estadual de Educação, Dr. José Renato Nalini, que é um desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e um dos maiores nomes do direito brasileiro no que diz respeito ao assunto de regularização fundiária. Nesta ocasião, convidamos o doutor Nalini para vir a Campinas e proferir uma palestra para a nossa comissão de estudos de regularização fundiária, que eu tenho a honra de fazer parte como presidente e tenho a sorte de ter comigo os vereadores Paulo Haddad, Tico Costa, Edson Ribeiro, e a nobre vereadora Mariana Conte, que também faz parte desta comissão. E também para todo o público em geral ficará aberto o debate do doutor Nalini sobre regularização fundiária nesta casa, que se dará no dia 8 de agosto, às 15 horas. O doutor Nalini é reconhecido em todos os meios jurídicos do Estado de São Paulo e em todo o Brasil, porque foi um dos autores e o coordenador da mais importante, se não a única obra jurídica a respeito do assunto. Obra esta que tem justamente o título Regularização Fundiária. E que deu origem aos manuais usados pelos operadores jurídicos no assunto regularização fundiária junto ao Poder Judiciário. Dr. Nalini, portanto, é uma referência incontestável no assunto da regularização fundiária e tivemos a honra e a grata surpresa de rapidamente recebermos resposta do gabinete do secretário e conseguimos agendar para o dia 8 de agosto, às 15 horas, neste plenário, a palestra com o Dr. Nalini e a Comissão de Regularização Fundiária desta casa. Portanto, desde já, convido não apenas os nobres colegas vereadores, que fazem parte também como membros desta comissão sobre regularização fundiária, mas toda a Câmara Municipal de Campinas e a população de Campinas, a fim de participarem deste encontro, que acontecerá nesta casa, no dia 8 de agosto, próximo, às 15 horas. Neste encontro, traremos, sem dúvida, nova luz para nós, do poder público,
para que este processo de regularização fundiária venha a seguir adiante em benefício de toda a cidade, tendo em vista esta análise, senhor presidente, feita agora pela Unicamp, junto com outros órgãos, de que 40% da nossa cidade está em condição de irregularidade, em núcleos e favelas. A Secretaria de Habitação de Campinas estima que aproximadamente 400 mil pessoas vivam em áreas ocupadas informalmente e áreas de preservação ambiental ou áreas de riscos. Dar condições de moradia digna, conforto, segurança jurídica para esta população é um dever do poder público e uma meta pessoal deste vereador. Sabemos que os outros benefícios virão no rastro da regularização fundiária, como o asfalto nas ruas, praças, equipamentos públicos nos bairros, e atrás de tudo isso também mais desenvolvimento econômico para o município. Além do crescimento da arrecadação pública, além do incentivo à regularização do mercado informal e, consequentemente, mais oportunidade de emprego e de negócios, além de mais segurança institucional. Isso significa, senhor presidente, mais qualidade de vida, melhor os índices de desenvolvimento social e econômico. Isso significa, vereadora Mariana Conte, melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais necessitam. Significa implementar, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana no nosso município. Com isso, a cidade como um todo é beneficiada, não apenas as pessoas que residem nestas áreas. A cidade ganha em IDH, que mede a satisfação dos moradores da cidade. Portanto, entendo ser primordial, fundamental, que todos nós, nesta Câmara, a cidade de Campinas, os institutos, a sociedade organizada, num todo, possa participar, principalmente nesse momento tão importante da nossa cidade, em que estamos trabalhando o plano diretor e a luz, para que nós possamos realmente fazer com que isso possa andar e trazer maior qualidade de vida, como dissemos há pouco, que é o que acredito que a regularização fundiária traga para a vida de todos os moradores. Senhor presidente, além disso, levamos ao secretário de Educação um dossiê sobre o déficit escolar de mais de 4.000 vagas, como eu disse no começo, na região de Viracopos. Os levantamentos que demonstram que o Estado gasta o equivalente à construção de 2 escolas a cada 3 anos, apenas com o transporte dos estudantes daquela região para outros bairros ou cidades. São mais de R$ 2.800.000 anualmente aplicados na alocação de 40 ônibus que saem diariamente da região do Jardim Campo Belo para escolas distantes até 40 quilômetros destes bairros. E também mostramos que existem áreas na região que podem ser construídas estas escolas sem o isolamento acústico, em função da zona de ruído do aeroporto. E a única disponível, já aprovada pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas, ainda não pôde ser desapropriada por falta de recursos financeiros. Já termino, senhor presidente. Por falta de recursos financeiros da Prefeitura de Campinas. E, portanto, pedimos o apoio de todos os moradores, do Movimento de Mães pela Educação, que já vem trabalhando muito forte nisso, a própria Secretaria de Educação, que também tem um trabalho, um empenho muito forte na pessoa da sua secretária Solange Pellicer, e tenho certeza, senhor presidente, que todos nós juntos vamos realmente fazer com que a nossa cidade possa crescer e trazer maior qualidade de vida aos seus cidadãos. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Carmo Luiz. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Tico Costa. Gostaria que, na sua prerrogativa de presidente, pudesse cumprimentar o amigo Carlos Bernardi pela passagem do seu aniversário, e também o outro Carlos, que é o assessor da INDEC aí, que tão bem atende essa casa, os vereadores, que fará na sexta-feira próxima. Com certeza. Queria aqui, em nome da Câmara Municipal e todos os vereadores, cumprimentar esses 2 homens públicos, que muito nos alegra também com a presença aqui. Parabéns, Carlão, os 2 Carlos aí. Não havendo mais oradores inscritos no grande expediente, ficam os senhores vereadores convidados para a 39ª reunião ordinária a ser realizada no dia 21 de junho de 2017, a próxima quarta-feira, às 18 horas, nesse mesmo legislativo. Agradecendo a Deus e a todos os companheiros vereadores que nos ajudaram nessa sessão. Muito obrigado, fiquem com Deus.
O vereador Gilberto Vermelho, presidente em exercício, acaba de encerrar oficialmente a 38ª reunião ordinária, mas a gente aproveita aqui o final da sessão para conversar com o vereador Tico Costa, já que anda muito em pauta a questão dos aplicativos de transporte individual, inclusive o programa Questão de Ordem tratou desse assunto hoje ao vivo às 4 da tarde. Vereador, tem uma proposta aí tramitando no governo federal, né, no Senado, na Câmara, e aí fica complicado regulamentar enquanto isso acontece aqui na cidade, né? Exatamente. Nós temos um projeto aqui que vai fazer um ano, né? Nós protocolamos em junho de 2016. Por todo esse tempo a proposta ficou tramitando e aí uma emenda num projeto na Câmara, uma emenda do deputado Carlos Zaratini, na nossa opinião, inviabilizou a regulamentação porque transforma o transporte em transporte público e a gente entende que é um transporte privado. A gente ainda tem a compreensão que o Senado vai reverter isso e mudar essa questão do público para privado. Enquanto isso, a gente parou um pouco com a regulamentação, porque o Executivo ficou de mandar um projeto de regulamentação da sua autoria, por isso a gente retirou a nossa proposta de pauta. E hoje fizemos esse debate junto com um motorista de aplicativo, com um representante dos taxistas, e eu pude estar junto com a Mirna discutindo toda essa questão. Foi um debate muito proveitoso, né, onde cada um pôde expor as suas demandas, as suas opiniões. No final da reunião, eu acho que a gente foi muito feliz quando disse que os taxistas hoje têm um aplicativo próprio deles, que é o Bitaxi. E os motoristas de aplicativo dirigem para Uber, para Cabify e para outros. Eu dei a sugestão do seguinte: por que não esses motoristas da Uber usarem o aplicativo dos taxistas para poder operar na cidade? É uma forma de essa receita toda que os motoristas geram para Uber, para as outras empresas, ficar na cidade e ficar junto com esse aplicativo dos taxistas. Eles ficaram de avaliar essa proposta e a gente espera muito que isso ande e com certeza a população vai ser beneficiada e também as duas categorias que estão nesse embate há tanto tempo. O senhor pretende marcar alguma reunião entre essas categorias, o executivo, ou até uma audiência com a população para saber se essa proposta pode ir adiante e a gente tentar resolver esse problema, né? Já que os taxistas, inclusive, fizeram uma manifestação na última semana para chamar a atenção que precisa de uma solução. Pois o que a gente vem discutindo todo esse tempo é que a gente quer a regulamentação, né? Há um ano nós estamos com esse projeto pedindo a regulamentação, pedindo que essas empresas recolham tributo para o município, porque elas estão usando o solo e usando a nossa cidade para poder ganhar dinheiro. Foi uma ideia que a gente lançou, acho que cabe agora a cada um avaliar a proposta e procurar nosso gabinete, mas fica totalmente a critério deles. Mas eu acho que seria uma forma de ser um exemplo para o país, Uber e táxi se unindo em torno de uma só proposta, e a população com certeza sairia ganhando, porque ela não deixaria de usar o sistema do jeito que é hoje. A única coisa é que, em vez de recolher essa taxa para uma empresa internacional, ela recolheria essa taxa para um sistema que é aqui da nossa cidade. Obrigada, vereador. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos vocês. Então, se você não pôde conferir hoje à tarde o programa Questão de Ordem, a partir de amanhã ele vai estar no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas, assim como toda a reunião ordinária de hoje. Você fica agora com a exibição do jornal Câmara Notícia. Uma ótima noite e até a próxima. TV Câmara Campinas.